ação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. João capítulo 4. E ontem nós lemos os versículos de 1 a 30, o diálogo estabelecido entre Jesus e uma mulher da cidade israelense de Samaria, a cidade dos samaritanos, como Jesus conversou com essa mulher. E ontem nós vimos o perfil dessa mulher samaritana, e vimos como essa mulher samaritana representa toda a humanidade vazia de Deus. Aquele poço representa o mundo, representa os recursos do mundo, representa as satisfações que as pessoas procuram no mundo. Por isso Jesus disse àquela mulher: todo aquele que beber dessa água, desse poço, voltará a ter sede, porque jamais serão saciados. Ninguém é saciado no mundo. O mundo não sacia ninguém, o mundo não preenche ninguém. Só aquele que beber da água que eu lhe der será saciado. Vimos como essa mulher, já estando no sexto marido, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Procurava preencher seu vazio com homens. E vimos ontem, quem procura preencher o seu vazio com outras pessoas, vai se decepcionar, vai se frustrar. Pessoas não preenchem o vazio umas das outras. Nem pessoas, nem dinheiro, nem bens, nem riquezas, nem viagens, nem diversões, nem nada que haja no mundo, porque tudo que há nesse poço de onde as pessoas bebem, que é o mundo, tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não preenche as pessoas. Samaritana era uma mulher vazia. Nós vimos que ela ia beber água, ia pegar água do poço ao meio-dia. Vimos ontem em Gênesis 24:11 que o costume das mulheres era pegar água no poço à tarde para usar no dia seguinte. E ao meio-dia as mulheres estariam em casa servindo o almoço para seus maridos e seus filhos, para suas famílias. Mas essa mulher foi sozinha ao poço buscar água ao meio-dia. Por quê? Porque ela não era uma mulher de boa fama naquela cidade. As mulheres que vinham juntas ao poço à tardezinha buscar água não aceitavam a presença dessa mulher junto com elas, porque era uma mulher adúltera, promíscua, que já estava no 6º marido, e que Jesus disse: esse também não é teu, porque provavelmente ela o tirou de outra mulher. Era marido de outra mulher e não dela. Uma mulher vazia. Essa mulher vazia, sem sentido na vida, fugindo de tudo e de todos, fugia da cidade, buscava solitariamente a sua água ao meio-dia, na hora em que mais ninguém vinha ao poço. Representa toda a humanidade. Só que essa mulher teve a bênção de, num determinado dia, em que ela buscava água pelo meio-dia, Jesus estava lá. Jesus estava lá. Ontem vimos o perfil da mulher. Hoje nós vamos ver o que acontece à medida que Deus se revela a um pecador qualquer nessa humanidade. Como Jesus foi se revelando,
foi se revelando para essa mulher. Ninguém conhece a Deus se o próprio Deus não se revelar. Só quem pode revelar Deus a alguém é o próprio Deus. O Pai faz isso, Jesus faz, o Espírito Santo também faz. O Pai revela quem Ele é, o Pai revela o Filho revela a si mesmo, o Filho revela o Pai, o Espírito Santo revela o Pai, o Espírito Santo revela Jesus. Só Deus revela quem é Deus. Alguém só conhece a Deus por revelação do próprio Deus. Mas existem coisas ilusórias, como nós falamos ontem. Uma das coisas mais ilusórias que existe no mundo se chama religião, religiosidade, onde pessoas, os religiosos, pensam que conhecem a Deus. Pensam, mas não conhecem a Deus. Eles têm uma experiência religiosa e não uma experiência espiritual, como aquela que Jesus disse a Nicodemos, que era um religioso: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é uma obra completamente da parte de Deus. Só Deus se revela. E Jesus está aqui agora diante dessa mulher, para quem ele, como nós vimos ontem à noite, ele disse, abordou, dizendo, dá-me de beber. Fazendo 3 coisas, quebrando 3 paradigmas, pelo menos 3 paradigmas, Jesus estava quebrando quando pediu àquela mulher, dá-me de beber. Primeiro, que ela era samaritana e ele era judeu, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Segundo lugar, ela era mulher, e um judeu nunca falava com uma mulher assim, diretamente, a sós ou em qualquer lugar, porque as mulheres eram desvalorizadas naquela sociedade. Terceiro lugar, por ser a samaritana, só pelo fato de ser samaritana, os judeus consideravam os samaritanos inferiores a eles. Um judeu morreria de sede, mas não pediria um copo de água para um samaritano, porque pedir um copo de água para um samaritano seria como que se humilhar diante daquele samaritano. Um judeu não pediria água para um samaritano, e ainda mais uma samaritana, mulher. Jesus quebra todos esses paradigmas e pede à mulher, dá-me de beber. A mulher, primeiro plano, quando ela chegou no poço ali, e lembra que era meio-dia, o versículo 6 diz que Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era meio-dia. 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. No que essa mulher veio tirar água ao meio-dia, o que já era um fato inusitado, porque as mulheres não tiravam água ao meio-dia, mas à tardezinha, Jesus então a abordou. Jesus é quem tomou a iniciativa. Como eu disse ontem, é Jesus quem toma a iniciativa na genuína conversão de alguém. Os religiosos pensam que são convertidos porque eles se converteram a Jesus, ou porque eles decidiram aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Foram eles que tomaram a iniciativa. Errado, não são convertidos, não nasceram de novo. O novo nascimento, a real conversão, quem toma a iniciativa é Jesus. Paulo foi ao encontro de Jesus ou Jesus foi ao encontro de Paulo? O convertido não é aquele que foi ao encontro de Jesus, foi aquele que Jesus veio ao encontro dele, porque ele estava perdido e Jesus o achou. Aleluia. Jesus é quem toma a iniciativa. Por isso o apóstolo João mais tarde iria escrever na sua primeira epístola: nós só amamos a Deus por uma razão, porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro, de manifestar por nós o seu amor. Jesus então quebra
todas as barreiras de comunicação aqui e fala diretamente a essa mulher dizendo: dá-me de beber. Mas vamos focalizar um pouco antes da pergunta, antes do pedido de Jesus: dá-me de beber. A mulher está se aproximando do poço e ela vê um homem ali assentado. Pelo aspecto físico, pelas vestes, ela vê que é um judeu. Ela sabe que esse homem não vai falar com ela, porque sabe que ela é samaritana e ele é um judeu. Judeus não se comunicam com os samaritanos, não se comunicam com uma mulher. Ela ia tranquilamente ali, como os outros dias da sua vida, como era a sua rotina de todos os dias. Ela ia ali tirar a sua água e nem pensou que aquele dia mudaria para sempre toda a rotina de vida que ela vinha vivendo até aquele momento. É assim que Deus faz, Deus nos surpreende. Nós fazemos as coisas que temos que fazer dentro da nossa rotina e de repente Deus quebra a nossa rotina com alguma manifestação, algum direcionamento que Ele vem dar para nós. E dali para frente, tudo na nossa vida, dali para frente, jamais será como antes, porque Ele faz novas todas as coisas. Aquela mulher não pensou que aquele dia, debaixo daquele sol do meio-dia, aquele dia seria diferente de todos os demais dias em que ela já tinha vindo àquele mesmo poço ali para tirar água. Aquele dia foi diferente, porque naquele dia tinha um homem ali sentado e que a priori ela olha para aquele homem e não vê nada demais. É um judeu, ele não vai falar comigo, eu não vou falar com ele, eu vou pegar a minha água e vou embora para casa. E ao chegar no poço para começar a tirar sua água, de repente ela escuta a voz de Jesus. A voz de Jesus falando com ela com humildade, dirigindo-se a ela e pedindo: dá-me de beber. Como um sedento que bate a sua porta e pede um copo de água: dá-me de beber. A mulher ficou já espantada, porque em primeiro lugar, aquele era um judeu como qualquer outro judeu. Ali estava um homem como qualquer outro homem, um judeu como qualquer outro judeu. Quando Jesus fala com ela, ela já se surpreende, porque ela não esperava, conhecendo a cultura, não esperava que esse homem falasse com ela. Então, começa a mudar a visão que ela tem desse homem. A visão que ela tinha desse homem é que esse homem não ia falar com ela em hipótese alguma. Mas agora ele fala com ela. A visão dela acerca do homem começa a ampliar um pouco. Ele não é um homem como os outros homens. Ele não é um judeu como os outros judeus. Ele não está me tratando como outros judeus me tratariam. Ele está sendo diferente comigo. E um judeu que é superior, se coloca acima de nós mulheres ou de nós samaritanos, jamais me pediria água, e esse homem está pedindo para mim um pouco de água, que eu dê a ele um pouco de água. Ele está me pedindo: dá-me de beber. Primeira vez que a mulher vê Jesus, pensa que é um homem qualquer, pensa que é um judeu qualquer, mas pela atitude que Jesus tem com ela, a mente dela começa a mudar. Não, ele não é como um qualquer. Esse homem aí é diferente dos outros homens. Esse judeu aí, ele é diferente dos outros judeus. Ele não é orgulhoso, ele não é soberbo como os outros judeus. Ele não teve soberba, orgulho. Ele demonstrou humildade e pedir para mim, que sou mulher e que sou samaritana, pedir para mim um pouco de água, para eu dar a ele um pouco de água. Esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Sabe por que os crentes não evangelizam mais ninguém no mundo? Porque eles não são diferentes deles, eles são iguais a eles. Jesus é diferente de tudo que há no mundo.
quem é de Jesus tem que ser diferente de tudo que há no mundo. A mulher logo de cara, logo de princípio, percebeu: esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Ele não é igual a todo mundo. E aí ela interroga Jesus, então, entrando no diálogo, como nós vimos ontem, né? Entrando no diálogo, a mulher pergunta a Jesus, no versículo 9, como? Esse como aí é uma pergunta: como isso pode ser possível? Como pode acontecer uma coisa dessa? Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, que sou mulher, e além de ser mulher, uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu disse ontem por quê. Essa mulher, com essa pergunta, ela demonstra que exatamente o que eu estava falando até agora. Você é um homem diferente. Como isso pode ser possível? Nenhum homem e nenhum judeu ficaria aqui me pedindo água. Como isso pode acontecer? E aí Jesus entra com a pregação do Evangelho. Jesus entra agora diretamente com a palavra de Deus, dizendo, versículo 10: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Muito bem, aí a mulher responde: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha o que está acontecendo com a mulher. Você precisa ver o processo que está acontecendo com essa mulher. Pensou que Jesus era um homem, um judeu qualquer. Percebe que Jesus não é um homem qualquer, não é um judeu qualquer. Ele lhe pede água. E ela então pergunta como isso é possível. Como pode ser que você, sendo um judeu, pede de beber água a mim? Porque a visão dela acerca daquele homem mudou. E agora esse homem diz uma coisa para ela que ela nunca pensou na vida que ia ouvir. Jesus está falando por meio de parábolas com ela, está falando por meio de metáforas, né? Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, quem é esse que está pedindo para você, se você conhecesse quem é esse que está pedindo para você, dá-me de beber, é tu que lhe pedirias. E esse que está pedindo para você aqui, dá-me de beber, ele é que te daria uma água viva. O que é isso? Que novidade é essa? Por isso o Evangelho é a boa nova. Ninguém jamais teria condições de dizer isso para essa mulher. Ela ouviu o que ninguém jamais teria ouvido. O que é isso? O que você está dizendo? Que água é essa aí? Quem é você? Quem você é? Quem é você mesmo? Essa é a interrogação da mulher aqui, né? Senhor, não tens com que tirar a água. Quando ele falou de água, ela pensou: será que ele vai tirar a água do poço? Se ele tivesse com que tirar, ele não teria pedido para mim de beber. Mas não tens com que tirá-la. O poço é muito profundo. De onde tens? De onde tens essa água viva? A palavra que Jesus disse para ela suscitou duas perguntas. Primeiro, da onde vem essa água viva que você está falando? E segundo, quem é você? Será que você é maior do que Jacó, nosso pai, nosso antepassado? Neto de Abraão, Isaac, Jacó? Foi Jacó quem furou esse poço aqui. E aqui nesse poço deu a beber o seu gado, seus filhos, sua família. Você é maior do que um dos patriarcas de Israel? Você é maior do que Jacó? Quem é você? A sabedoria de Jesus em pregar o Evangelho, olha como não é difícil pregar o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho para essa mulher com uma frase.
Ele não chegou assim com uma super doutrina teológica. Ele chegou com uma frase enigmática, uma frase simbólica, uma frase metafórica, uma comparação, que nós vamos estudar ainda sobre ela. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, é tu que lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Por essa frase, ele atiçou na mulher, tá? Um desejo de conhecê-lo. Isso é evangelizar. Quando o evangelho começa a entrar em alguém, essa pessoa, ainda no mundo, ainda no pecado, ela começa a desenvolver o desejo de conhecer Jesus, de conhecer quem é Jesus. Até agora, para essa mulher que primeiro era só um homem, é só um judeu, depois ela vê que é um judeu diferente, é um homem diferente, agora está vendo que parece que esse homem é mais do que eu pensei que ele jamais fosse. Será que ele é maior do que os patriarcas de Israel? Será que ele é maior do que Jacó? Está vendo a visão da mulher indo se ampliando aos poucos? Está vendo como Jesus abre os olhos dela aos poucos? Como Jesus abre o entendimento dela aos poucos? E depois da pergunta que ela fez, aí Jesus vem e corrobora a pregação que ele começou no versículo 10. E ele continua no versículo 13. Quem beber desta água aí do poço, H2O, natural, água natural aí dessa fonte, tornará a ter sede. Vai ter que beber de novo. Tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus continua pregando uma linguagem metafórica, usando a água como exemplo, que a água, ou seja, o que ele tem para dar, o que ele tem para oferecer, é algo que vai matar a sede. Sede vai preencher o vazio que as pessoas têm lá no íntimo do seu coração. Vazio que homem nenhum pode preencher, bem nenhum pode preencher, o mundo inteiro não pode preencher. Só eu tenho aquilo que verdadeiramente vai trazer verdadeira satisfação. Só eu tenho aquilo que verdadeiramente pode saciar a sua sede. Tem um versículo em Eclesiastes que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, que Deus colocou a sede de eternidade, um vazio eterno dentro do coração do homem. Enquanto Deus não preencher isso, o homem fica aí correndo, vaidade de vaidades, e correr atrás do vento, tentando achar coisas e pessoas para preencher esse vazio, e só vai se frustrar, só vai se decepcionar, porque nada no mundo pode preencher esse vazio, ninguém no mundo pode saciar essa sede. E essa mulher está diante de alguém agora que fala: só eu tenho o que pode matar a sua verdadeira sede. Agora não é mais Jesus quem pede. Agora o jogo virou. Agora quem pede é a mulher, no versículo 15. Jesus começou pedindo: dá-me de beber. E agora virou o jogo, é a mulher quem pede, no versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não tem nem ideia de que água é essa. Que água é essa? Mas eu quero essa água, pelo que o senhor está falando aí, eu quero essa água. Quem dera nós, as pessoas que estão pregando o evangelho hoje, pregassem de tal maneira que os pecadores ficassem: puxa, eu quero isso daí. Eu quero dessa água.
Senhor, aqui ela está então invocando o nome do Senhor. Ela não sabe o que essa água é, ela não sabe o que essa água representa, porque até agora Jesus está falando em metáfora, está falando através de comparação. Que água é essa? Eu não sei, só sei que deve ser uma coisa muito boa, e eu quero, Senhor, me dá dessa água, para eu já não ter mais sede, e não vir aqui tirá-la. E aí é quando o Evangelho de Deus fala a vida pessoal de cada um. O Evangelho aborda as pessoas dentro das características pessoais de cada um, ou a condição de vida em que cada um está vivendo. E aí Jesus disse para ela assim, outro dia eu vou dizer por que Jesus disse isso, não hoje. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Por que Jesus entra com essa ideia logo de cara? Vai, chama teu marido e vem cá. Quando Jesus viu essa mulher chegando no poço, meio-dia, para tirar água, ele já percebeu. Por que essa mulher vem tirar água aqui meio-dia no poço? Não é esse o costume das mulheres em Israel. O costume das mulheres é vir tirar água à tarde. Uma hora dessa ela tinha que estar com o marido dela, na casa dela, dando almoço para ele. O que ela está fazendo aqui? Vai lá e chama teu marido e volta cá que eu vou te dar água. Jesus tocou então na vida pessoal dessa mulher. O Evangelho vai tocar na sua vida pessoal. O Evangelho entra tocando nas coisas pessoais da nossa vida. O Evangelho quer resolver as coisas pessoais. Aquelas coisas que no seu orgulho você diz assim, ninguém se intrometa na minha vida. O Evangelho se intromete na sua vida. E se intromete de tal maneira, ele se intromete como uma espada de dois gumes. Já viu uma espada se intrometendo na vida de alguém? O Evangelho, a palavra de Deus, é uma espada que se intromete de uma maneira tremenda na sua vida. O objetivo da palavra de Deus é achar o seu pecado aí dentro de você e tratar o seu pecado aí dentro de você. É por isso que muita gente não gosta do Evangelho. É por isso que o Evangelho não é popular. O Evangelho não é popular. As igrejas estão deixando o Evangelho de lado porque o Evangelho não é popular. Estão pregando um falso Evangelho porque o Evangelho desmascara, o Evangelho aponta o pecado. O propósito do Evangelho é atingir o pecado e curar esse pecado e tirar esse pecado e santificar essa vida. E as pessoas ficam aí todas orgulhosas, ninguém se intromete na minha vida. Vai pensando. O Evangelho entra se intrometendo. Ele vai até lá. A mulher podia dizer para Jesus, o que o senhor tem a ver com a minha vida? É o que muitos diriam. O que o senhor tem a ver com a minha vida? O que tem a ver o meu marido? O que o senhor tem a ver com a minha vida? E ela então diz... Ela tenta dissimular, ela dá uma resposta agora aqui, dissimulada. Senhor, ela diz, não tenho marido. Versículo 17. Não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus, nós vamos ver por que Jesus deu essa resposta. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Da onde Jesus tirou isso, se a mulher não tinha contado nada disso para ele? Vou explicar isso aqui outro dia. Então, nisso disseste a verdade. Quando Jesus disse isso, olhe agora o versículo 19... A visão da mulher se ampliou mais uma vez. Mais uma vez a visão da mulher se ampliou. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Agora ela está vendo que está diante de um profeta. Primeiro, ela vê ali um homem judeu. Um judeu qualquer. De repente ele pede água para ela. Ela vê que não é um homem qualquer, não é um judeu qualquer, é diferente dos outros.
Ele oferece para ela uma coisa que ela pensa assim: ué, você tem alguma coisa para me oferecer mais do que já ofereceu nosso pai Jacó? Você é maior do que os patriarcas de Israel? Mas agora ela vê, agora a visão dela diz: você é um profeta, o Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta de Deus. Israel não é visitado por um profeta há mais de 400 anos que nenhum profeta pisa em Israel. Na região de Samaria ficava ali o Vale do Megido, que foi o lugar onde muitos profetas viveram, inclusive o profeta Elias, o profeta Eliseu. Essa terra aí dos samaritanos é o lugar, esse país dos samaritanos é o lugar onde Elias, descendo correndo do Monte Carmelo, profetizou que haveria chuva depois de 3 anos sem chuva, haveria chuva. Ele saiu correndo aí pelo Vale do Megido, nessa região de Samaria, há mais de 400 anos. Essa mulher está vivendo há 400 anos que não aparece nessa região nenhum profeta. Nessa região teve a escola de profetas do Antigo Testamento, escola fundada provavelmente por Elias, depois continuou com Eliseu, e tinha ali vários profetas que foram perseguidos ali por Jezabel na época do Antigo Testamento. Essa região de Samaria foi uma região visitada por muitos profetas na Antiga Aliança, mas eles já estavam secos de profecia. Secaram-se as profecias. Eles estão sedentos de que apareça algum profeta, porque já tem 400 anos que não aparece nenhum profeta. E de repente a mulher: vejo que és profeta. Tem um duplo significado nisso. Um significado mais pobre e um significado mais rico. Vamos começar do significado mais rico. Jesus realmente é profeta. Ela acertou, Jesus realmente é profeta. Jesus é o profeta prometido em Deuteronômio capítulo de número 18. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15, se eu não me engano, depois vocês comparem. No versículo 15, Deuteronômio 18, Moisés diz para o povo de Israel naquela época: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a este ouvireis. E depois que Moisés disse isso, Deus confirmou a palavra de Moisés como verdade. Deuteronômio 18. No versículo 18 de Deuteronômio, Deus diz a Moisés, Deus agora fala com Moisés: suscitar-lhes-ei um profeta dentre os seus irmãos, semelhante a ti, e a ele eles deverão ouvir. Esse profeta que deveria surgir, profetizado por Moisés lá em Deuteronômio 18, semelhante a Moisés, é Jesus. Então a mulher aqui realmente acertou: vejo que és profeta. Aonde ela errou? Ela errou em pensar que ele era um profeta e não o profeta. O principal profeta que ia pisar sobre a terra, tanto que seria maior do que todos os profetas. Até agora ela está vendo Jesus como qualquer um dos antigos profetas. Eu vejo que és profeta. Um profeta como os que existiram na antiguidade. Ela ainda não enxergou que Jesus é mais do que um profeta. Jesus que prega no Evangelho: olha, aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que Salomão. E podemos completar: ele é maior que Moisés, ele é maior que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, ele é maior que Davi, ele é maior que Isaías, é maior que Jeremias, maior que Ezequiel, maior do que Daniel. Jesus é maior, Jesus é o profeta prometido, mas ele é maior do que todos os profetas, porque ele é o Filho de Deus.
Mas a mulher já ampliou a sua visão, teve a sua visão ampliada. Senhor, vejo que és profeta. E aí ela lembrou, os seus antepassados deviam ter contado para ela, seus avós, seus pais, deve ter vindo a notícia dos antepassados, que os profetas, eles não apenas tinham a função de profetizar, de trazer alguma mensagem de Deus para as pessoas, eis o que diz o Senhor para vocês, mas o profeta tinha também a missão de ensinar para as pessoas a palavra de Deus. O profeta era aquele que ensinava a palavra de Deus para as pessoas, e por isso ela vai dizer para Jesus agora, o que ela aprendeu que os profetas ensinaram nos seus antepassados. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, que é o Monte Ebal, tá? Monte Ebal de um lado, Monte Gerizim do outro lado. Nossos pais adoravam neste monte. Vós judeus, né, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela já que reconheceu Jesus como profeta, ela também está reconhecendo Jesus como um mestre, porque os profetas eram mestres que ensinavam. Os profetas eram chamados de mestres. Eliseu chamava Elias de mestre, porque eles ensinavam o povo. Então ela vem dizer, olha, eu aprendi isso aqui, mas eu tenho ouvido vocês falarem judeus, que não é aqui o lugar certo de adorar, que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém, porque lá tem o templo de Jerusalém, né? E aí Jesus diz para ela, versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando não importa o lugar aonde vocês vão adorar. O lugar de adorar não interessa. A hora vem, é isso que Jesus vem pregar. Jesus vem pregar que o lugar de adorar a Deus não é esse nem aquele. Não existe lugar santo ou menos santo aonde Deus vai ser adorado, né? Não adoreis nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A adoração não depende do lugar aonde a pessoa adora. A adoração depende do conhecimento que a pessoa tem daquele a quem ela adora. A verdadeira adoração não é baseada no lugar aonde você frequenta, ou o lugar aonde você vai adorar. A verdadeira adoração representa se você verdadeiramente conhece a Deus. É o conhecimento de Deus que produz verdadeiros adoradores. Por isso Jesus diz no 22, vós adorais o que não conheceis. Está cheio de gente por aí, vai a determinado lugar para adorar o que eles não conhecem. Aí quando está naquele lugar lá, diz que está adorando. E quando sai de lá, vive de qualquer jeito. Ah, mas hoje eu vou adorar porque eu vou lá para aquele lugar para adorar. Deus não quer adoradores que adorem a Ele em um lugar e não adorem a Ele em mais nenhum outro lugar. Deus quer adoradores que o adorem em todos os lugares, onde quer que estejam. Que o adorem não por causa do lugar, mas que o adorem porque o conhecem. Adoração sem conhecimento, Deus não aceita, Deus não recebe, Deus não aprova. Por isso ele diz, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus está dizendo a salvação vem dos judeus, ele está querendo dizer que a salvação vem da tribo de Judá. Ele está anunciando para ela. Os judeus, o nome de judeus vem da tribo de Judá, a tribo messiânica, a tribo da qual Jesus foi gerado. Jesus está anunciando para ela o evangelho. Não está anunciando para ela a religião judaica, não. Está anunciando para ela o evangelho.
querendo dizer, é Ele que vem dos judeus, Ele que vem da tribo de Judá, Ele é a salvação. Jesus continua pregando aí, em tudo que Jesus está falando para ela, está pregando o Evangelho, né? E Jesus continua dizendo, mas vem a hora e já chegou, 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, independente do lugar em que estejam, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E já que a mulher entendeu que Jesus é um profeta e portanto é um mestre, Jesus está ensinando para ela, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse ponto a mulher acha muito estranho, mas peraí, esse cara está me ensinando coisas aqui, esse senhor aí, profeta, está me ensinando coisas aí que os outros profetas não ensinaram isso. Os outros profetas não ensinaram isso. Ele está indo além do que os outros profetas ensinaram. Ela percebeu isso. Eu nunca ouvi isso. Eu já ouvi, meus avós, bisavós contaram para os meus pais contaram para mim o que os profetas antigos ensinaram, e o que ele está me ensinando é algo que vai além do que os profetas antigos ensinaram. E aí, então eu me lembro de uma coisa que os profetas também ensinaram. Olha só, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Messias é a palavra hebraica para Cristo, por isso que chamado Cristo, que significa ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Até esse ponto, a visão de Jesus está crescendo na mulher, mas ela ainda não viu que o Messias é exatamente ele, que o Cristo é exatamente ele, que o Filho de Deus é ele. E agora vem o clímax do diálogo. O clímax desse diálogo é o versículo 26, onde Jesus se revela à mulher. Por isso que eu disse no início, só Deus se revela. O Pai revela, Jesus revela, aqui Jesus revelando, o Espírito Santo revela. E aí Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. Uau! Agora essa mulher mudou. Agora essa mulher mudou. Agora essa mulher conheceu Jesus. Olha tudo o que aconteceu até ela de fato conhecer Jesus. Você percebeu todo o processo? Um homem qualquer, um judeu qualquer, falou comigo, me pediu água. Não é um homem qualquer, não é um judeu qualquer. Você é maior do que Jacó? Senhor, vejo que és profeta. Mas pera, o que é isso que você está ensinando? Eu sei que vai vir o Messias que vai ensinar. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou o ungido de Deus. Eu sou o Salvador. A mulher conheceu Jesus. E essa mulher, olha a transformação de vida que ela teve. Uma mulher que andava se escondendo da cidade, que vinha ao poço ao meio-dia para não vir junto com as outras mulheres. A fama dela não era boa na cidade. Sabe o que essa mulher faz? Ela vai lá para a cidade dizer para todo mundo que ela conheceu um homem e que ele é o Messias. As pessoas saem da cidade em caravanas e vêm até o poço para conhecer o Messias. E lá no diálogo dos samaritanos, lá no final, no capítulo 4, no diálogo dos samaritanos com a samaritana, os samaritanos vão dizer: mulher, já não é por causa do teu testemunho que nós sabemos, nós mesmos agora já ouvimos e já vimos que esse é de fato o Salvador do mundo. O que Jesus fez com essa mulher
que levou essa mulher a evangelizar a cidade dela toda. Para evangelizar uma cidade não precisa de pastores superpoderosos, nem de pregadores superpoderosos. Basta uma mulherzinha que conhecer Jesus. Uma simples pessoa da cidade conhecer Jesus. Talvez a pessoa mais mal falada da cidade. Talvez a pessoa mais ridicularizada da cidade. Se ela conhecer Jesus, ela é capaz de falar de Jesus para a cidade toda. E levar uma cidade toda a conhecer Jesus. Para mim isso aqui é uma coisa tremenda que está acontecendo nesse diálogo, que aconteceu nesse diálogo com Jesus e essa mulher samaritana. A mulher viu descortinar-se na sua frente quem verdadeiramente Jesus é. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Só em Jesus há salvação. Só em Jesus existe o perdão dos pecados. Só em Jesus há redenção dos pecados. Só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mulher entendeu que a água que ela buscava, que o que ela buscava para se saciar, que não achou em nenhum homem, que não achou em mais ninguém na sociedade e em mais nada no mundo, nem na água que ela tirava do poço, que a única água que sacia, que preenche, que traz real satisfação à alma, é exatamente a pessoa de Jesus. Aquela mulher percebeu: quem sou eu, meu Deus? De repente aqui, solitariamente, meio-dia, nesse poço, eu encontro a pessoa mais importante do universo, o Filho de Deus. Eu encontrei Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o profeta que eu tenho que ouvir, que é maior do que todos os profetas que já existiram. Jesus é o mestre que me ensina todas as coisas e está me ensinando aqui que adorar o Pai é em espírito e em verdade. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. É esse processo que é operado na vida de quem verdadeiramente conhece Jesus. Não de gente que fica aí com dúvida, mas será isso, será aquilo, fica questionando a palavra de Deus, e nesse questionamento não toma as decisões que precisa tomar, não toma as providências que tem que tomar, porque ainda está duvidando, está esperando não sei o que mais que lhe aconteça. Amados, não vai acontecer mais nada não. O que era para acontecer, aconteceu. Jesus já veio, Jesus já pregou. A palavra de Deus está aqui, em nossas mãos. A palavra de Deus está ao nosso alcance. Ela não se deixa acorrentar. Ele está falando aos nossos corações, e ele só diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A mulher samaritana teve ouvidos e ouviu e foi liberta. Nunca mais o texto vai falar dessa mulher, em nenhum lugar da Bíblia fala da história dela, mas eu acredito completamente que a vida dessa mulher mudou daí para frente, completamente. Não ficou mais atrás de marido para tentar se preencher, porque ela já estava preenchida pela água viva, que é o que Jesus nos dá, e que nós veremos o que isso significa realmente nas nossas próximas reuniões. Amém? Glória a Deus. Esse mesmo Jesus, né? Esse mesmo Jesus, também hoje aqui conosco, quase meio-dia, né? Quase 11h30. Esse Jesus conosco aqui, está conosco aqui, é o mesmo.
Aquela mulher não está aqui, mas o mesmo Jesus que esteve com ela está aqui agora. Foi Ele que marcou essa reunião conosco. E que bom para você que você veio. Que ruim para quem não veio. Mas que bom para você que você veio. Porque Jesus está aqui e Ele é que nos preenche, Ele que nos completa, Ele que nos sacia. Só Ele é Senhor. Vamos orar a Ele agora. Fique de pé aí, ore comigo.